Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês queriam rezar mais, não era? Sim? Daqui a pouquinho a gente reza mais, tá bom? Diante do Santíssimo Sacramento. Pode ser? Combinado? Faça assim. Beleza? Show. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Quem não trouxe, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. E diga: Senhor Jesus, me dar a graça dessa mão ficar cheia da Tua Palavra, e que meu coração também possa sair cheio da Tua Palavra. Quando eu rezava sobre vocês hoje, eu pedi uma palavra a Deus e Deus me dava o Salmo 74. Na Bíblia Ave Maria, Salmo 74, que fala o seguinte: Por que, ó Deus, rejeitar-nos até o fim? Por que arder em ira contra as ovelhas do teu rebanho? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que redimiste como tua herança, do monte Sião, onde puseste a tua moradia. Dirige teus passos para estas ruínas sem fim. O inimigo arrasou completamente o santuário. Os opressores rugiram no lugar das tuas assembleias e puseram suas insígnias no frontão da entrada. Insígnias que não eram conhecidas, como quem brande o machado no bosque. Eles destroçaram as esculturas, golpeando com machado e com martelo. Atearam fogo no teu santuário, profanaram até o chão a moradia do teu nome. Eles pensavam: vamos arrasá-los de uma vez. E incendiaram todos os templos da terra. Palavra do Senhor. Esse salmo, o povo de Deus está no exílio, ou seja, eles tinham saído do Egito, já tinham conseguido a terra prometida, e depois, muitos séculos depois, muitas décadas depois, melhor dizendo, eles se tornaram escravos de novo. Aonde? No exílio na Babilônia. E foi aqui que eles escreveram este salmo, como se eles estivessem dizendo que os inimigos do povo de Deus estavam destruindo a nação do povo de Deus. E ele está clamando a Deus, o salmista, que socorra a ele e a nação, e destrua quem? Os inimigos. Não parece estranho que um salmista peça que Deus destrua alguém? Sim ou não? É porque naquele tempo, a forma de dizer Deus me proteja era dizer que Deus possa destruir o inimigo. Até hoje, mais de 3.000 anos depois, parece que a gente pensa igual o salmista. Às vezes a gente fala assim: Senhor, seria tão bom que aprovasse a pena de morte, pelo menos matava esses bandidos, ficava tudo em paz. Já ouviram alguém falar assim? Quem já ouviu, levanta a mão, diga eu. Quem já ouviu alguém falar isso? Eles estão certos? Sim ou não? Sim. Não. O bandido pior qual é? Diga comigo, é o meu pecado, diga. Diga, o bandido pior que existe é o meu pecado. E tem outro bandido, diga comigo, o mundo. Diga comigo, tem outro bandido, o demônio, que fala lá em João 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Esses bandidos têm que morrer. O pecado, a mentalidade pecaminosa que nós chamamos mundo, e o demônio tem que se afastar de nós. Sim ou não? Quem concorda, diga aleluia bem forte. Aleluia. Pronto. Vocês estão entendendo bem direitinho. Que bom. E o que é que faz vencer esses bandidos, esses inimigos, que destroem não somente a nós,
mas a nossa família e a nossa nação e o mundo. Quem tem o poder de fazer isso? Quem? Diga comigo, a palavra de Deus. No início, quando não existia nada, o que fez as coisas existirem? A palavra de Deus. Lá em Gênesis o Senhor fala o quê? Faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se o mar, e o mar se fez. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de quê? De criar as coisas. E de destruir o mal, claro, né? Quem concorda, diga amém. Só que essa palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra como se fosse letras, que eu leio e sai palavras, não. Essa palavra, ela é uma pessoa. Diga comigo, a palavra de Deus, ela é uma pessoa. E ela tem um nome. É Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, fala o seguinte: no princípio, o verbo era Deus. O verbo estava em Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada teria sido feito. Aí vai continuando e fala lá, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É como se falasse, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A Igreja Católica é a igreja do livro ou é a igreja da palavra de Deus? A Igreja Católica é a igreja do livro ou é a igreja da palavra de Deus? A palavra de Deus. É a igreja fundada por uma pessoa que é divina, que é Jesus. A Bíblia é palavra de Deus? É. Claro que é. Mas nós somos conduzidos só pela Bíblia? Sim ou não? Não. Católico não. Quem inventou essa história da gente ser conduzido só pela Bíblia, quem foi? Vocês sabem? Foi um padre. Quem sabe o nome desse padre? Quem sabe o nome desse padre? Lutero, muito bem. Ganhou um doce, vocês vão dar para ele o doce, viu? Lutero, ele era um monge agostiniano. E ele, em meio a toda a história que estava acontecendo, lá em 1500 para 1517, ele achou que não deveria seguir a igreja. Só deveria seguir o quê? A Bíblia, e acabou a história. E ainda tem uma má notícia. A Bíblia do jeito que cada um entender. Isso é loucura ou não é? Imagina, cada um de nós vai ler a Bíblia, cada um entende uma coisa. E se cada um for seguir do jeito que entende, não vai dar maior bagunça, sim ou não? Claro que vai. Porque alguns vão ler a Bíblia e vão achar que, como passou um homem no Fantástico uma vez, que ele estava ficando com a mulher de um rapaz, de um homem. Por quê? Porque ele tinha dito que lá em Oséias falava: toma a mulher e adultera. Mas tinha assim, toma a mulher adúltera, para chamar ela para conversão, entendeu? Aí quando o repórter foi falar, não, cara, não é toma a mulher e adultera, não, é toma a mulher adúltera. Aí ele ficou com vergonha e acabou a reportagem, né? E lá foi só um engano. Ou seja, as pessoas usam a palavra de Deus para quê? Para tudo. Para viver no pecado muitas vezes, né? Os santos são os maiores mestres da palavra de Deus. Quem gosta dos santos? Diga eu. Bem pouquinha gente, né? Quem não ouviu direito? Vamos lá. Quem gosta dos santos? Não é o time Santos, não. É os santos da igreja. Quem gosta dos santos da igreja? Vocês são católicos mesmo, né? São, né? Pergunta ao seu irmão, você é católico? Pergunta para ele, pergunta. E assim, tem certeza absoluta? Não quer um minuto para pensar? Diga amém quem ama os santos. Pronto. O Senhor nos tira do caos. O Senhor nos tira de quê? Do caos. O caos é o quê? A destruição, né? A bagunça. A nossa nação está um caos? Sim ou não? O Brasil está um caos?
A sua casa está um caos? Eu não sei, isso é uma pergunta. Está? O seu coração está um caos? Tá não, né? Quem está com o coração todo bagunçado aí? Sofrendo. Jesus, venha me socorro, senão eu morro, né? Pronto. O mundo está um caos, ainda, novamente. Sim ou não? Ou está mil maravilha, está quase um paraíso? Está uma bagunça. Por quê? Porque esse mundo não obedece a quem? A Deus. É por isso que o Salmo está aclamando que Deus venha destruir os inimigos que estão destruindo o povo de Deus. Olha aqui o que os santos nos falam. Santo Agostinho, ele era bem, antes de se converter, bem safado. Tem ninguém safado aqui não, né? Tem? Ou safada? Sem vergonha? Bandido? Tem não, né? Pronto. São todos santos, né? Mandar canonizar vocês, viu? Pediu o Papa Francisco. Santo Agostinho, ele falava o seguinte, ó. Ele pedia, porque assim, ele tinha sido junto, né? E ele teve um filho, que é Teodoro. E depois ele teve uma experiência com Deus muito forte. Ele buscava muita verdade. Era um filósofo, era um homem que achava a Bíblia muito fácil. Ele não queria nem ler porque era um livro só para gentinha que não entendia muita coisa. Então ele não queria ler a Bíblia. Ele queria ler livros bem mais importantes, mais de pessoas mais sábias. Era o que ele achava. Então começou a ter uma vida meio devassa, né? Uma vida meio bagunçada. Se juntou, teve um filho. Só que em dado momento ele teve uma experiência muito forte com o amor de Deus, muito forte mesmo. Como foi essa experiência? Foi acontecendo aos poucos. Mas o momento mais forte foi quando ele ouviu a pregação do bispo Santo Ambrósio. E algum tempo depois, a mãe dele rezava muito por ele, Santa Mônica, né? Já há muitos anos. E ele estava como quase que dormindo e ele ouviu aquela voz que falava assim: toma e lê. Toma e lê. Lê o quê? A Bíblia. Aí ele pegou a Bíblia, abriu na passagem, se eu não me engano era em Romanos, que falava das obras da carne. Também em Gálatas fala, né? Também em Efésios, várias passagens. E lá falava assim: abandonai as obras da carne. E começou a falar quais eram as obras da carne, né? Prostituição, fornicação, e começou a dar um monte de nome, adultério. E Santo Agostinho foi invadido por aquela palavra e ele não quis mais o quê? Pecar contra o seu corpo. Ele lutou. Só que ainda vinha o desejo de pecar, né? Contra a castidade, de fazer coisa errada. Você sente esse desejo, sim ou não? De pecar com o seu corpo, quem sente? Vocês não sentem? Quem sente o desejo, às vezes, assim, o seu corpo, aquela vontade de pecar, de fazer algo que não era vontade de Deus com o corpo? Levanta a mão e diga eu. Eu sinto. Vale, vocês não sentem, né? Vocês estão vivos mesmo? Aqui não sente não, né? Aqui. E Santo Agostinho falava o seguinte: Senhor, eu quero ser casto. Você sabe o que é ser casto? Quem sabe? Levanta a mão. Ser casto é você guardar o seu corpo como casa de Deus, morada de Deus. Você saber que você tem uma dignidade, você é especial porque você é imagem e semelhança de Deus. Porque Deus mora em você, entenderam? E derramou o seu sangue por você, pela sua alma, pelo seu corpo. Aí Santo Agostinho falava: Senhor, eu quero ser casto, mas só amanhã. Às vezes nós somos assim, sim ou não? Não, eu quero ser santo, eu quero ser uma pessoa boa, melhor. Ir para a igreja, abandonar o pecado, mas vou pecar só mais um pouquinho, tá tão gostoso. Aí faz igual o tirulipa, tá gostoso? Tá. Não pode não. Isso aí é uma imundície, né? Nós muitas vezes acabamos escolhendo por aquilo que não é delicioso, mas que é o quê? Um veneno para a nossa alma. Diga comigo, o veneno da alma é o pecado. E o remédio é a palavra de Deus, que é poderosa, viva, eficaz, capaz de transformar tudo. O maior pecador no maior santo. Eu falei que Santo Agostinho ele era meio safadinho, não falei? Mas ele é santo hoje, sim ou não? Ele é doutor da igreja.
Para ser doutor da igreja tem que ser um santo daqueles que se garante. E ele se tornou o quê? Doutor da igreja. Entre mais de 20 mil santos canonizados, só tem 35 que são doutores. Se eu não me engano, o Papa Francisco aumentou mais 2. Aí vai fazer 37. Mas são poucos. Só é gente top que é doutor da igreja. Entenderam? Até entre os santos tem os top, né? No ensinamento. Então, Santo Agostinho era desses. A mãe dele rezou, alguns dizem 20, outros 30, outros 25. O importante é que ela rezou mais de 20 anos. Muitas vezes, nós rezamos muito tempo pedindo a graça. E parece que a graça não vem. Mas por que é? É porque Deus está preparando uma graça muito maior do que aquela que nós estamos pedindo. Diga para o seu irmão, Deus está preparando uma graça muito maior do que a que você deseja. Ele vai te fazer uma grande surpresa. Aí Santo Agostinho escreve o seguinte da palavra de Deus. Sejam as minhas castas delícias as tuas escrituras. Repita com ele. Sejam as minhas castas delícias as tuas escrituras. Nem seja eu por elas enganado, nem por elas eu engane. Tem gente sendo enganado ouvindo a Bíblia, sim ou não? Tem. Tem gente ouvindo testemunho de Jeová todo dia, todo domingo, né? Domingo de manhã, te perturbando, né? Pessoal, testemunho de Jeová. E de fato, é uma palavra enganadora, sim ou não? Sim. E às vezes nós ouvimos, olha, eu aprendi com a adventista do sétimo dia, com o testemunho de Jeová, isso aqui. E a igreja está fazendo errado, tem imagem na igreja, é para guardar o domingo, não, é o sábado. E começa a ensinar errado também. Diga para o seu amigo, não seja anta. Não ensine o que você não sabe. Primeiro, aprenda do coração de Cristo a verdade. E ensine a verdade. Não tem gente que não sabe, só lê um capítulo e já está querendo pregar, não é assim? Ou talvez nunca nem pegou na Bíblia, mas ouviu alguém falar mal da igreja, aí ele quer também. Você é um desses? Quem é que vai dizer que é? Não tem ninguém doido aqui, né? Muito bem. Continuando. Santo Antão. Tem algum Antão aqui? Antão quer dizer Antônio, gente. É um dos primeiros monges, né? Primeiros eremitas, melhor dizendo, dos padres do deserto. Ele, ouvindo uma certa vez uma homilia, ele ouvia o evangelho do jovem rico, que falava o quê? Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás uma herança no reino dos céus. Ele ouviu isso, ele vendeu tudo e foi morar onde? No deserto. Não precisa você morar no deserto não, viu? Mas isso quer dizer o que para nós? Que quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos toca. Nós jogamos fora tudo que nos rouba de Deus. A novela nos rouba de Deus? Muitas vezes. A fofoca nos rouba de Deus? O nosso orgulho nos rouba de Deus? Os palavrões nos roubam de Deus? Os filmes imorais nos roubam de Deus? As más amizades nos roubam de Deus? Os ambientes que são propícios ao pecado nos roubam de Deus? Então temos que fazer o que com isso? Diga comigo, dá uma descarga. Imagina agora tudo isso. Imagina, fala comigo. Diga comigo, superstição, macumba, novela, astrologia, mentira, preguiça. Imagina tudo isso agora. Você vai colocar comigo numa privada. Coloca agora. Agora dá descarga, com força. Peraí, no 3. 1, 2, 3. Por favor, não tira de novo, viu? Porque tá todo sujo já. Já desceu para a fossa.
Não tira. Às vezes nós jogamos o pecado fora e a gente vai atrás de novo, não é assim? São Pedro fala que quem se converte e volta a pecar de novo é igual a uma porca que toma banho e volta à lama, né? Ou então um porco que tem o vômito e depois ele bebe o próprio vômito. Já viram o cachorro tomar o próprio vômito? Eu já vi. É nojento, né? Quando nós escolhemos o pecado, nós somos igual a esse cachorro. A gente vomita e bebe com a língua o vomito de novo. Ou coisa nojenta, né? Ou então a porca que está limpinha e volta para a lama. Diga, eu não sou porco, nem poica, nem cachorro, nem cachorra. Eu sou filho de Deus e não quero mais ser escravo do pecado. Amém? Tem gente que não é Antão, mas é Anta. É Antona, né? Então não sejamos, né, Anta não. Como diz o Padre Léo, a gente tem que ser fiel à palavra e nunca ser Antas, né? São Francisco Xavier, ele uma certa vez, ele não era santo ainda não, viu? Ele era empregado da rainha. Quando a rainha morreu, ele começou a ver que no instante o corpo começou a apodrecer e feder. Aí ele pensou assim, puxa vida, a rainha, o corpo dela apodrece e fede desse jeito. De que valeu ela ter tanta honra? E ele fez o quê? A partir daquele momento? Ele se converteu. E a partir daquele momento ele começou a evangelizar tanto que ele tinha um dom de milagre muito profundo. E também ele evangelizou mais de 10 milhões de pessoas. Quantas pessoas? Talvez o Padre Reginaldo, com o programa dele, com todo esforço, evangelize mais ou menos, um pouco mais do que isso, de forma concreta. Com internet, televisão e rádio. E naquele tempo, séculos atrás, esse homem evangelizou quantas pessoas? 10 milhões andando a pé. Porque ele entendeu que ele não pode ser uma pessoa que vive para o mundo somente, para o pecado. Porque senão a alma dele vai ser igual a daquela rainha. O corpo dela estava podre. Mas ele percebeu, olhando para o corpo dela, que a alma dele estava o quê? Podre. Quando a gente vai para o velório, quando nós vamos para o velório, nós devemos fazer o quê? Meditar sobre a nossa vida, sim ou não? Pensar, amanhã pode ser eu. E eu estou preparado? Entenderam? Sim ou não? Pergunta para o seu irmão, está entendendo? O que é que eu desenho? A segunda parte, está entendendo? O que é que eu desenho? Pronto. O Aquino quer que tu desenhe, Ramon? Não, não. Continuando. Gente, essa palavra está sendo clara para vocês ou está meio difícil entender? Está claro, né? São Jerônimo. Quem sabe quem é São Jerônimo? Levanta a mão e diga eu. Diga assim, eu não sei. Todo mundo, vamos lá. Eu não sei. Me diga quem é ele. Vamos lá. Eu não sei. Quem é esse homem? Vamos lá. São Jerônimo, ele era um homem que conhecia várias línguas, vários idiomas. Não é que ele beijava muitas meninas, não. Várias línguas não, viu? Ele sabia vários idiomas. E, em dado momento, depois da conversão dele, Antes dele traduzir a Bíblia do grego para o latim, foi ele que traduziu a Bíblia do grego para o latim, ele teve um êxtase. Quem sabe o que é um êxtase? É como se ele saísse do corpo dele. Não é que isso aconteceu, entenderam? É como se. É uma experiência mística. E ele foi levado em espírito para o dia do juízo particular dele. Sem estar morto ainda, viu? Aí ele lia muito livro chamado livro de Cícero. Como era o nome do homem? Cícero. Que esse homem era o livro que mais vendia na época. Só lia quem era gênio, quem se garantia. Era como se fosse o Padre Reginaldo aqui do Brasil. Entenderam? Aí, então, quem lesse ele se garantia. E ele lia pouco a Bíblia, mesmo sendo cristão. Aí o Senhor perguntou assim para ele, lá no juízo particular. Só ele e o Senhor. Jerônimo, tu és cristão? Ele, sou, Senhor, eu sou cristão. Claro que eu sou cristão.
Ele falou, tu não és cristão, tu és ciceriano. Porque você não lê a Bíblia, só lê Cícero. Aí ele levou muito chicotada, lá em êxtase, lá em cima. Só que quando ele voltou em si, as marcas estavam no corpo. O sonho rei paia, né? Apanhar e ficar com a marca, né? Mas não foi paia não, ele se converteu. Ele mudou de vida e se tornou um dos grandes santos da igreja, como é hoje. E ele fala, desconhecer a Escritura é desconhecer a quem? A Cristo. Desconhecer a Escritura é desconhecer a quem? A Cristo. E conhecer a Escritura é conhecer a quem? Você conhece a Cristo ou desconhece? Baseado no que eu falei. Porque para conhecer a Cristo tem que conhecer o quê? As Escrituras. Mas eu não sei ler, pelo menos tem que ouvir na missa, né? Osés, o que essa história quer dizer? Que muitas vezes nós perdemos tempo, assim como Jerônimo, que é São Jerônimo, lendo, ouvindo e assistindo o que não deve, no lugar de estar com Deus, sim ou não? Será que tantas pessoas por aí, tá? Vocês não, vocês são santos, né? Passam 2 horas no WhatsApp, passam 3, vão dormir 1 hora da manhã, 2 horas da madrugada, no WhatsApp ou no Facebook, mas não consegue tirar 15 minutos para ler a Bíblia. Isso é mentira ou verdade? Diga para o seu irmão, Deus tem saudade de você. Ele quer falar a sós contigo, porque Ele te ama. Gente, Deus tem saudade de nós. Isso é bom ou é ruim? É bom. Mas é ruim porque a gente deixa Ele com saudade, né? Deus está esperando a gente para a gente conversar com Ele através da palavra, através da missa, através do texto, através da nossa oração, só eu e o Senhor no meu quarto ou em um local, seja onde for. E nós deixamos Deus aonde? Esperando. Você deixaria o seu melhor amigo te esperando? Deixaria? Quem deixaria? Levante a mão. Quem não deixaria? Levante a mão e diga eu. Bem forte, eu. Jesus é o seu melhor amigo. Você o deixa esperando. Tem certeza que não deixa? Todo dia você fala com Ele, escuta Ele. Diga assim, está me acusando, né? Diga assim, não. Ele não está me acusando. Ele está me chamando para ter uma amizade com Deus. Gente, às vezes eu fico impressionado assim. A gente quer ser amigo de pessoas importantes, sim ou não? Vocês não gostam, não? De pessoas bonitas, cheirosas, pessoas inteligentes. Tem alguém mais inteligente do que Deus? Tem alguém mais cheiroso do que Deus? Mais poderoso? Aí você pode dizer, ó, eu tenho um amigo que é poderoso, que é inteligente, que é cheiroso. E o mais, ele me ama sem nenhum interesse. Ele me ama sem nenhum interesse. Quem acha que Deus ama o bandido, levanta a mão. Quem acha que Deus ama os assassinos, levanta a mão. Quem acha que Deus ama o demônio, levanta a mão. Ama. Porque Deus só sabe amar. Deus ama as almas de quem está no inferno? Ama. São eles que não se deixam ser amados por Deus e odeiam a Deus. Entenderam? Diga comigo, Deus só sabe amar, porque Ele amou. Às vezes a gente fica com vergonha de ir para perto de Deus, né? Não, eu aprontei tanto, eu não mereço não. Gente, Deus não ama porque você merece. Deus nos ama porque simplesmente Ele é amor. Isso é uma boa ou má notícia? Boa ou má? Diga para o seu irmão, eu tenho uma boa notícia. Uma ótima notícia. Maravilhosa. Deus te ama. Mesmo que você apronte todas. Mas diga assim, eu tenho uma notícia que não é tão boa. Aí eu vou dizer qual é essa notícia. Um certo rapaz foi conversar com o padre Paulo Ricardo. Quem conhece o padre Paulo Ricardo do YouTube aí, da internet, eu já ouvi falar nele. E a pessoa falou assim, era um travesti.
se vestia de mulher e tudo. Aí falou assim: padre, não falou para o padre Paulo Ricardo, não, foi para outro padre, certo? O padre Paulo Ricardo que conta isso. Eu pratico homossexualismo, sou travesti, e eu queria mudar. Não, mas Deus te ama assim, meu filho. Para com isso, Deus te ama desse jeito. Deus te ama muito. Não precisa você mudar para que Deus te ame. Aí ele: padre, eu sei. Mas para que eu ame a Deus, eu preciso mudar. Vocês estão me entendendo? E hoje ele é casado e tem filhos, não é mais travesti. Muitas vezes nós dizemos assim: não, mas assim, Deus me ama do jeito que eu sou, claro. Mas será que você e eu temos amado a Deus, gente? Você acha que teria tantas pessoas com depressão nesse mundo, querendo se matar, querendo perder o sentido da vida, se eles amassem a Deus e se deixassem ser amado por Deus, sim ou não? Não teria tanta pessoa com depressão, não é? Teria pessoa com síndrome do pânico, fumando droga. Quem busca a droga quer o quê? Quer ser feliz. Quem tem relação antes do casamento sexual quer ser o quê? Feliz. Quem rouba quer ser o quê? Feliz. Quem fala mal dos outros quer ser o quê? Feliz. Quem come bem muito sem parar quer ser o quê? Feliz. Só que a felicidade não está na droga. A felicidade não está na língua do seu namorado, nem no corpo dele. A felicidade não está no dinheiro que alguém pode roubar. A felicidade não está no poder, na fama. A felicidade só está onde? Em Deus. Em Deus. Você pode buscar todo tipo de coisa. O seu coração, se você colocar um monte de coisa, é como se fosse um saco furado. Quanto mais coloca coisa, mais vazio ele fica. Diga assim: eu não quero ser um saco furado. Santo Agostinho falava o seguinte: no nosso coração há um vazio do tamanho de quem? De Deus. Por isso só Deus pode preencher o vazio do meu coração e do seu. Qual é o tamanho do vazio do seu coração? Diga para o seu irmão. Qual é? Responde para ele. Qual é o tamanho? Do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. A gente fala assim: fulano de tal era tão alegre, tão animado, brincava com a gente, contava piada, se matou ontem. Mas por quê? A alegria dele era passageira. O que é passageiro nesse mundo? O que é que não é passageiro nesse mundo? Só o motorista e o cobrador. O resto é passageiro. Não é, irmão? Nós devemos ter cuidado. Jesus também, ele não é passageiro, é para sempre, né? A Trindade. Então tenha cuidado. Porque muitas vezes, em nome de buscar a felicidade, nós buscamos no lugar errado. Quem gosta de ler? Diga aqui, levanta a mão. Quem gosta de ler livros assim, bem legais? Levanta a mão, bem alto assim. Quem colocou o desodorante, levanta bem alto. Fica levantado. Santo Atanásio falava assim: não pode ter uma vida fervorosa, cheia do amor de Deus, forte, alegre, quem não lê livros espirituais. E qual é o livro mais espiritual que tem? A Bíblia. A Bíblia. A gente pode ler outros livros espirituais de santos? Pode e deve, para entender melhor a Bíblia. Mas o maior qual é? Santa Teresinha falava o seguinte: quando eu não encontro, repita comigo, quando eu não encontro o consolo nos livros espirituais, é no Evangelho que eu encontro. Aí ela estava meio preocupada, Santa Teresinha, muito preocupada com o que ela deveria ser na igreja. Alguém tem dúvida da sua vocação aqui? Levanta a mão. Quem tem dúvida da sua vocação? Para que Deus te chamou? Levanta a mão. Quem tem dúvida, o que deve ser dentro da igreja? Você, levanta a mão. Ninguém tem dúvida? Aí, sobre a sua vocação? Vai casar mesmo, né? Pronto, ótimo. E tu vai ser padre? E ele celibatário? Aqui tem alguém com dúvida na vocação? Estado de vida. Tem alguém com dúvida? Tem, né, aqui?
Santa Teresinha estava com essa dúvida, porque ela queria ser mártir, ela queria, se possível, ser um padre, mas ela mulher não podia. Ela queria ser missionária, queria ser freira, queria casar, queria tudo. Queria tudo. Ser doutora da igreja, ensinar, tudo. Ela, não, mas não posso ser tudo, né? Só sou uma. Aí quando ela foi abrir a Bíblia, rezar, abriu em Coríntios 13, que fala sobre o quê? Sobre a caridade, o amor. E ela foi vendo que, aliás, ela leu em Coríntios 12, melhor dizendo, sobre o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Sobre os membros, que tinha perna, tinha um braço, tinha os olhos, tinha tudo. Só que faltava um membro, qual era? O coração. Ela pensou assim, esse corpo aqui não está falando coração. Pois eu serei na igreja o coração. Na igreja, minha mãe, eu serei tudo, eu serei o amor. Diga assim comigo, quem ama se torna o coração da igreja. Você quer fazer tudo na igreja, sim ou não? É só amar. Se você ama, você está ajudando o padre. Se você ama, você está ajudando as famílias. Se você ama, você está ajudando os missionários. Se você ama de verdade. O que é amar? É doar-se. O que é não amar? É usar e ser usado pelo outro. Diga comigo, amar é doar-se por inteiro, por causa de Cristo. Não amar é usar e ser usado pelos outros. E se transformar em um objeto descartável.